Olá, amigos do xadrez, mais um vídeo aqui do canal Ciência, Arte e Cultura. Estamos trazendo a partida de rápidas realizadas entre Torre Azul e Erasmo do Porto, dentro do torneio do Clube Parnaibano de Xadrez no Chess. Torre Azul sai com G4, a abertura Grob. Erasmo responde com cavalo C6. As brancas jogam bispo G2. As negras respondem com D5. Torre Azul avança o peão para G5. As brancas jogam E5, tentando obter o domínio do centro. As brancas jogam D4. Avança o peão em E4, Erasmo do Porto. As brancas respondem com H4. Cavalo E7, as negras jogam. As brancas avançam o peão em C4. As negras respondem com H6. As brancas avançam F4. Peão de H captura G5. Peão de F captura em G5. Cavalo em G6. Avança o peão H5, tentando capturar o cavalo. Mas as negras respondem com um cheque. Bispo B4. Brancas bloqueiam o cheque com cavalo em C3. Cavalo em E7, fugindo da ameaça do peão. Avança o peão em A3, para afugentar ou capturar o bispo. Bispo vai para A5, B4, bispo C7, bispo E3, para fazer a defesa do peão em G5. As negras atacam o bispo, cavalo F5. A dama faz a defesa do peão em D2. O bispo ataca em G3, cheque. Rei recua, avança para D1, escapar do cheque. O bispo em E6, completar o desenvolvimento. Peão em C5. Cavalo D7. Bispo F4, as brancas. As negras capturam o bispo em F4. Dama captura bispo em F4. Cavalo captura o peão em D4. Peão E3, tentar capturar o cavalo. Cavalo volta para F5. Cavalo de G vai para E2. Peão B6, cavalo D4, avança o cavalo, as brancas. Pretas capturam o cavalo em D4. Peão captura o cavalo em D4. Peão de B captura em C5. Peão de D captura em C5. Mantendo a diagonal. Dama B8. A dama branca vai para E3. Cavalo para o centro em E5. Rei vai para C2, prevendo aí tomar uma dupla do ataque do cavalo. Cavalo em C4, cheque na dama. Dama em D4. As negras querem trocar as damas. Dama em E5. As brancas aceitam e trocam, e com o dama captura a dama. E cavalo captura a dama em E5. Rei de A vai para D1. Tentativa de centralizar a dama. Peão F6.
não captura o peão e avança o peão em G6, cavalo em G4, torre em D2, para proteger o bispo e evitar um ataque duplo por parte do cavalo. O cavalo em E3, cheque, rei C1, bispo G4, bispo em H3, para capturar o bispo ou trocar, mas o peão ficou pendurado. Com isso a torre captura o peão em H5, um erro. Torre de D vai para H2 para defender o bispo. Bispo captura bispo em H3 e a torre captura o bispo em H3. Troca de torres, torre captura a torre. Peão avança das negras em D4, ameaçando o cavalo. E com isso a torre dá um cheque no rei das negras. E agora a torre captura torre em A8. As brancas têm uma torre a mais que as negras. O peão captura em C3. Cheque torre captura peão em A7, cheque. Rei E6. Torre captura peão em G7. Peão das negras avança em F5. Torre H7, a resposta das brancas. Cavalo das negras em D5. Peão avança das brancas em G7. Cavalo em F6, atacando a torre e evitar a promoção do peão. Torre ataca o cavalo com vistas ao cheque em H6. Rei F7. Com isso, o rei avança em C2 para capturar o peão. Rei captura peão em G7. Torre para F1. Peão avança em F4. Rei captura em C3. Rei avança em G6. Cheque, torre G1 no rei das negras. Rei F5. Rei D4. Cavalo G4. Avança A4. Negras avançam peão em E3. Rei em D3. Avança o rei em F3, as negras. Avança o peão em B5 na tentativa de fazer uma promoção. Rei avança em F4. Peão captura peão em C6. Peão F2, ameaçando a torre. Torre para F1, para C1. Cavalo em H2. Peão em C7. Peão promove em F1. Com isso a torre captura a dama em F1. Cavalo captura a torre. Rei em E2, ameaçando o cavalo. Cavalo em G3, dando cheque no rei das brancas. Rei E1. Peão E2. Peão em C8, promove e a dama. Rei avança para F3, cheque da dama em F8, e com isso o tempo terminou e as brancas ganham essa partida interessantíssima, emocionante, com o ataque Grob. Até mais.